Andrei é um dos pedestres vítima de acidente do trânsito de Campo Grande. Ele estava na faixa preferencial e chegava no serviço por volta das 6 horas da manhã, quando foi atingido por uma moto. Quando o sinal fechou, os carros pararam, então os carros estavam parados, e pararam 2 carros, né, meio altos, ah, na ponta, de modo que não se via, né, o meio da rua, né, onde estava passando, assim. E eu fui atravessando e uma moto veio nesse corredor de carros, né, de carros altos. Provavelmente ela não me viu atravessar, e ela, vendo que não estava passando nenhum carro, julgou que poderia atravessar no sinal vermelho. Fiquei com a perna machucada, machuquei bastante a perna. Ah, peguei atestado, né, fui pro médico. O que eu percebi desse dia é que, mesmo a gente seguindo à risca todas as regras, sempre fui muito certo com as regras de trânsito, mesmo sendo pedestre. Os carros, na maioria das vezes, carros e motos, eles não vão seguir, e são máquinas muito mais fortes do que você, eles vão, né, eventualmente te pegar, porque a maioria deles não tem muita consciência, né? A chefe de divisão de trânsito da AGETRAN, Ivanise Rota, diz que o motorista deve frear ao ver um pedestre, para que ele faça a travessia de forma segura. Motorista viu um pedestre, não buzine, não dê luz alta, pise no freio. O pedestre muitas vezes deve procurar o lugar mais seguro para atravessar. Então a gente está aqui numa rua de Campo Grande, veja se é necessário acelerar dessa maneira. É claro, se tiver um pedestre passando, achando que o veículo está na velocidade da via, ele vai muitas vezes iniciar essa travessia. Quando nós motoristas estamos a 50 km por hora, nós ainda podemos pisar no freio, desviar e assim não se envolver em um sinistro, em uma tragédia que possa levar a pessoa à morte ou em acidente grave. Por isso, o melhor mesmo é ter certeza. E para isso a gente conta com aquela velha técnica que sempre funciona. Aperta o botão, aguarde o sinal abrir, verifique se nenhum carro está vindo e aí sim, faça a sua travessia com segurança. O coronel relembra que o trânsito é feito de pessoas. Por isso, é necessária a constante obediência das regras de trânsito. Ao cruzar uma rua, ter muita atenção, saber que o trânsito é feito de pessoas e que, por vezes, alguns condutores podem estar desatentos. Se a pessoa é idosa, olha, os netos aí, acompanhe os seus avós, não deixe eles ir para o trânsito sozinho, porque eles têm uma mobilidade reduzida e não tem como sair. Os veículos vêm rápido e ele não consegue se livrar, por vezes não quer andar um pouquinho mais e atravessar na faixa do pedestre. Então, tudo isso vai sendo um somatório, né, de situações que vai ocorrer o acidente de trânsito. O comandante do BPTran diz que as sanções para quem comete infrações de trânsito variam de caso para caso. Quando tem um acidente de trânsito, o rigor é aplicado. Nós vamos saber se a pessoa estava embriagada, se ela não fez uso de alguma substância que possa ter tirado a sua atenção, né, utilizando o uso de etilômetros e outros equipamentos para saber o que foi acontecendo naquele acidente. Lógico que quando chega no local que você faz toda aquela medida, não vamos buscar quem foi o culpado, mas sim quem podia ter evitado. A Polícia Militar de Trânsito ela faz o registro dessa ocorrência e depois de uma análise mais profunda, juntando com os demais acidentes, é que temos um parecer para identificarmos o que de fato está acontecendo. Câmeras de segurança da área central de Campo Grande registraram mais uma ação criminosa da prática de furto de motocicleta, crime que cresce assustadoramente na cidade. São cerca de 8 a 10 motos subtraídas por dia na capital. Desta vez, os ladrões levaram uma Honda Bis que estava estacionada no cruzamento das ruas 7 de Setembro com Calógeras, de frente ao juizado de pequenas causas. A dupla para, estuda o local e rapidamente um deles destrava a moto. Depois, seu comparsa sai levando a bis de uma trabalhadora em fração de minutos. As motos furtadas têm 2 destinos: ou desmanche ou são revendidas através de grupos de redes sociais, após terem seus sinais de identificação adulterados. Por isso, tome muito cuidado ao adquirir um veículo sem procedência pela internet. A polícia recomenda sempre registrar boletim de ocorrência logo após ter a motocicleta furtada
e procurar nas redes sociais e em sites de compra e venda virtuais. E caso encontre, avise as autoridades. Não faça Pix ou negocie com bandidos o resgate dos produtos, pois se trata de golpe, prática comum ultimamente. É claro, invista em equipamentos de segurança como rastreadores, alarme e a velha e boa corrente com cadeado. Não facilite a vida do bandido. A moto furtada que mostramos no início da matéria está sendo procurada pela Defurf, além, é claro, dos ladrões. Prática comum na capital paulista começa agora a ser registrado em Campo Grande, é o sequestro relâmpago. 3 registros já foram feitos aqui na capital nos últimos dias. A última vítima foi rendida no bairro Vila Carvalho. Um homem de 39 anos acabou sendo interceptado por 3 bandidos no momento em que saía de um supermercado. Através de um mata-leão, ele foi colocado no interior do próprio veículo e obrigado a fazer várias transferências via Pix. Depois da consumação do crime, os bandidos fizeram com que ele dirigisse até um local ermo, onde ele foi liberado. Na sequência, ele procurou a delegacia de polícia judiciária, onde registrou a ocorrência. A Polícia Civil agora está à procura do trio que praticou o sequestro mediante o roubo da vítima. Com 195 quilos, a Luciana precisa fazer uma cirurgia bariátrica. Por conta da obesidade, ela desenvolveu algumas doenças como pressão alta e o enfedema na perna. Pressão alta, eu tô com dificuldade de andar, que eu tive elefantite, uma erisipele. Então, através da obesidade, eu adquiri essa enfedema no vão das pernas, né? Falta de ar, falta de tudo, falta de bom ânimo para querer até viver pelo motivo da obesidade. Segundo a OMS, só no Brasil, nos últimos 13 anos, a obesidade cresceu cerca de 70%. Hoje em dia, pouco mais de 20% dos brasileiros são obesos. Luciana relata que nem sempre foi obesa. A doença começou logo depois da gravidez de seu filho. Depois que eu tive meu menino de 22 anos, eu vim sofrendo com obesidade, né? Mas antes eu não era obesa. Quando eu engravidei dele, eu engordei 50 quilos. Aí eu tive a depressão, a tendência foi piorar. 65 foi para 135, 135 foi para 150. E hoje eu me encontro com 195 quilos. Ela explica que já tentou 2 vezes fazer a cirurgia, mas por conta de problemas na justiça, a pandemia e a falta do dinheiro não foi possível. Tudo certo para fazer lá no universitário, o Dr. Luiz Canteiro, aí teve a epidemia, foi tudo parado. Eles retornaram agora, dia 6 de agosto, para mim ir lá, para remarcar, para consultar com ele de novo. Por motivo de eu não ter dinheiro, do Uber não me levar, não querer me levar, eu perdi essa consulta. Agora eu voltei na estaca zero, tenho que voltar pro postinho daqui, para mim eles me retornar de novo para lá. Mas vai saber Deus quando. Luciana relata que está sem trabalhar há 2 anos. Ela mostra a dificuldade que passa na hora de dormir, juntando um sofá a outro, esticando as pernas e dormindo ali, a noite toda, em uma mesma posição. Ela diz que por conta de uma elefantíase precisa de uma meia de compressão e uma pomada que chegou a ser solicitada ao Ministério Público, mas não conseguiu o benefício. A cita, o médico passou para mim que depois que eu saí das pernas, para fazer uma cita de compressão, né? Entrei já, um amigo meu entrou pela justiça. A primeira instância alegou que eu tenho gente pior do que eu na frente. A pomada que eu tenho que usar todos os dias, ela custa R$90, ela chama hidrogel, que eu tenho a receita também. Para mim, R$90, dois dias comprar, eu não tenho condições financeiras de me manter nessa pomada. Que se eu tivesse, eu iria fazer. Luciana faz o apelo, diz que precisa viver pelos filhos e netos. Ela quer fazer a cirurgia bariátrica para, como diz ela mesma, poder ter uma vida normal. Eu preciso voltar a ser o que eu era, meu filho. Só isso que eu tenho a pedir. Para vocês e para Deus, são as pessoas que vão ver, querer me ajudar. Depois de passar por Minas Gerais,
Bahia, São Paulo e Espírito Santo, a Brasil Ride, uma das maiores provas de mountain bike do mundo, chega a Mato Grosso do Sul e coloca Bonito novamente na rota dos grandes eventos esportivos. Nosso objetivo é levar os praticantes de mountain bike para duas experiências, uma experiência e outra ao destino. Esse é o nosso produto, vamos dizer assim, né? O que é que a gente promove? Destinos e experiências. E Bonito tem as duas coisas, né? Uma experiência única, devido a toda essa versatilidade que tem de ecológica, e o lado de destino, que é um destino de desejo para todo mundo, para todo brasileiro. Anderson e Maicon vão competir na categoria Master A, para pessoas de 30 a 39 anos. Nós temos essa competição com 3 dias, né? Existe também com 1 dia, nós vamos participar do prólogo, que são 3 dias. O primeiro dia é com 26 quilômetros, com 380 de altimetria de ganho. O segundo dia é 79 quilômetros com 1.100 de altimetria de ganho. E no terceiro dia são 69 quilômetros com 1.000 de altimetria de ganho. Sabe aquela história de estudar para a prova na véspera? Com essa galera não tem isso não. Eles estão treinando pesado para garantir pódio ao Mato Grosso do Sul na Brasil Ride em Bonito. Acordo às 2 horas da manhã, treino geralmente até às 6, 6h30, vou para casa, tomo um banho e vou trabalhar. Tá em média de 70 a 75 quilômetros por treino. Para encarar essa pedreira é preciso muita disciplina. O apoio de profissionais e tecnologias também é importantíssimo na busca pela melhor performance. E é aí que entra o Ed, responsável pela regulagem das bikes dos meninos. O fitter é o profissional que faz o ajuste ideal da bike ao ciclista. Qual que é o objetivo principal? Quais são os objetivos principais do bike fit? Para aquele que quer iniciar no pedal, indicar uma bike ideal para ele, de acordo com as suas medidas antropométricas, né, corporais. O atleta de alto rendimento, que já é o caso dos meninos, melhorar conforto aliado à performance. E o entusiasta para que ele consiga fazer pedais mais longos. E o principal de tudo do bike fit realmente é evitar lesões. E claro, tudo isso gera custos. Por isso, a dupla está organizando rifas para ajudar a custear as despesas. Toda ajuda é mais que bem-vinda. A gente vem fazendo uma rifa, porque só pra gente fica um pouco pesado, caso alguém quiser ajudar a gente. Já vendemos bastante a rifa, conseguimos pagar praticamente toda a inscrição já, a estadia, alguns custos de alimentação, mas tem o custo de viagem, combustível. Prisão ou morte. Eram essas duas únicas opções para quem conhecia Solange. A história que você vai conhecer agora é uma grande reviravolta de vida dessa ex-detenta e que, infelizmente, não é a realidade de muitas. Eu fui para as ruas quando meus pais se separaram. Eu, na verdade, já vinha sofrendo abusos antes dos meus pais se separarem. Mas aí, quando eles se separaram, né, eu fiquei na casa dos parentes, né? Aí eu sofri mais abuso e decidi ir para casa de menor abandonada. E lá eu comecei a aprender a roubar, a usar droga, né? Fazer tudo que a pessoa na rua faz, né? 20 anos no mundo do crime, 6 anos atrás das grades. A Catita da Barão, como ficou conhecida, viveu assim, atrás das celas. Entre idas e vindas, um dia ela resolveu mudar de vida. Não tinha solução para mim. As internas mesmo falavam: "Ei, Catita, para você o único jeito é a morte". Eu falava: "Um dia vocês vão ver que Jesus vai mudar a minha sentença". Hoje está livre e ajuda muitas detentas contando a sua história de vida e falando sobre Deus. As ruas e a prisão também te deram força e determinação.
Isso porque sua vida está prestes a ser lançada em um livro. Eu senti essa necessidade de falar, de me abrir, desabafar, sabe? E aí as meninas falavam, Catita, escreve um livro, sua vida dá um livro, né? E quando foi dentro do ônibus aqui, já depois que Jesus mudou minha história, minha sentença, né? Eu sentada dentro do ônibus, comecei a falar e conversar e comentar com uma moça, com uma senhora dentro do ônibus, e ela disse, menina, por que você não escreve um livro da sua história? Aí eu falei, opa, eu acho. Aí eu me lembrei das ruas e do presídio, né? Eu falei, opa, eu acho que é a voz de Deus falando mais uma vez comigo, né? E decidi, né, pedir doação. Até um pastor que me abençoou com 4 cadernos, né? Para eu começar a escrever. E toda hora que eu lembrava de uma coisa da infância, eu escrevia no livro da infância. Lembrava de alguma coisa das ruas e colocava nas ruas para depois montar esse livro, né? Porque assim, eu acredito muito que a minha história pode levar essa mensagem ao coração das pessoas que muitas vezes estão em depressão, né? Que não tem mais perspectiva de vida, né? Que tem uma mãe que tem um filho nas drogas e não confia mais, né? A todo momento acha que vai vir só a notícia que ele morreu, né? A gente sabe que muitos não têm essa oportunidade. Pamela Rita é policial penal e uma das pessoas que fazem parte da equipe do Semiaberto, que ajudaram a digitar e revisar o livro. Tudo isso para que todos pudessem conhecer a história da Solange. Eu peguei esses cadernos, eram 4 cadernos, e cada caderno contava uma etapa da vida dela, nas ruas, no presídio, a transformação, a infância. Aí eu peguei, levei para minha casa, li, organizei as ideias, porque ela não ia fazendo, né, a história, ela não ia escrevendo. Ela ia lembrando e ia colocando no papel. Então, eu organizei essas ideias e comecei a digitar. Só que com o tempo foi passando e foi ficando um pouco curto o tempo, né? Eu tive a ideia de chamar uma interna que está em cumprimento lá no Semiaberto e expliquei para ela toda a história da Solange. Ela se emocionou, adorou e falou que também queria ajudar. Aí a gente colocou ela na biblioteca e ela terminou de digitar os livros, né, os cadernos. E aí a gente entregou para a Solange poder divulgar essa história linda. Dentro das prisões, todas as detentas têm oportunidade de ter participação ativa na vida social. Temos como ação 3 pilares dentro do sistema prisional, que é a religião, trabalho e educação. Então, esses são os 3 pilares que faz parte da ressocialização. Hoje, no índice, nós temos um índice no trabalho de 35,5% da população carcerária trabalhando, que é uma forma de ressocialização. Temos assistência religiosa, que também contribui enormemente com a ressocialização, e a educação. Nós temos diversos exemplos de pessoas que tiveram toda essa assistência dentro do sistema penitenciário e são pessoas melhores. Nós temos aí internos que são gerentes de alguma rede de lanches que começaram da estaca zero dentro do presídio, tiveram todo o apoio da instituição, dos servidores penitenciários e que hoje estão aí, e isso nos deixa muito felizes. Cenas lamentáveis e cada vez mais frequentes. Recentemente, a violência vivida pelos filhos dos atores Bruno Galhaço e Giovanna Eubank ganharam repercussão. O professor nigeriano Sikiru Balogun, que dá aulas na Universidade Federal da Grande Dourados, e a família também foram alvos de atos racistas enquanto faziam compras em um supermercado de Dourados. Mas afinal, você sabe diferenciar injúria racial de racismo? Não. É preconceito, né? Pela cor da pele da pessoa, julgar pela aparência. Às vezes você olha uma pessoa assim pela cor da pele e você fica julgando. Nós pedimos ajuda a um criminalista para explicar a diferença entre um e outro. No crime de injúria racial, a pessoa, o agressor, o infrator, ele quer ofender uma pessoa específica em razão da raça, cor, etnia, religião ou origem. Enquanto no crime de racismo, ele quer atingir uma coletividade, um grupo indeterminado de pessoas, também em razão da cor, religião, etnia ou procedência nacional. E para cada um dos crimes, há punições distintas. A injúria racial está prevista no Código Penal no artigo 140, parágrafo 3º. Ela tem uma pena de reclusão de 1
a 3 anos, enquanto o racismo ele está em uma legislação específica, com uma pena também de 1 a 3 anos de reclusão. A pessoa que pratica o crime de injúria racial, o pano de fundo, na verdade, ela está querendo praticar o crime de racismo. Só que como ela faz essa ofensa à honra de uma determinada pessoa, acaba sendo enquadrado pela legislação como crime de injúria racial. A pessoa vai na delegacia, ela faz a queixa, o agressor é conduzido, o infrator é conduzido para a delegacia, chega lá, o delegado, ele autua no crime de injúria racial, essa pessoa paga a fiança e é liberada. E muitas das vezes a vítima se sente desanimada em registrar a ocorrência, porque muitas das vezes ela vai até a delegacia registrar, o agressor vai junto, o infrator, e aí quando termina todo o procedimento, saem os dois pela porta da frente, como se nada tivesse acontecido. Então, além de registrar o boletim de ocorrência, essa pessoa tem que informar que ela deseja representar criminalmente contra esse agressor, contra esse infrator. Em Mato Grosso do Sul, de janeiro a julho deste ano, foram registrados 221 casos de injúria qualificada por discriminação. Uma crescente em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 169 casos. Campo Grande é uma capital que já comporta, já deveria ter uma delegacia especializada somente em crimes raciais, para poder dar maior proteção à vítima, para a vítima não se sentir constrangida quando for registrar um boletim de ocorrência. E o exemplo disso que eu costumo falar é a Casa da Mulher Brasileira, que foi a primeira do Brasil a ser implantada em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. E deu muito certo, tem um atendimento humanizado. Eu acredito que a criação de uma delegacia especializada somente para essa finalidade seria de suma importância para poder dar uma maior proteção, uma maior celeridade nos procedimentos e uma punição exemplar e rigorosa para o agressor. Um alimento padrão ouro para os recém-nascidos, o leite materno. A amamentação é tão importante que surgiu o Agosto Dourado, uma campanha realizada anualmente, mas com orientações e cuidados constantes. Desde o pré-natal, o médico ginecologista ele faz essa conscientização e já dentro da sala de parto a gente tem essa estimulação, colocando o bebê pele a pele, colocando o bebê para mamar na primeira hora. A coordenadora também explica como é feito todo o trabalho nos primeiros meses de vida do bebê. Dependendo da queixa dessa mãe, a gente faz a abordagem. A gente tem tanto nossa equipe técnica quanto a equipe de fonoterapia também que ajuda a orientar a extração, a massagem, a fazer a técnica correta da amamentação, porque muitas pessoas não sabem como que é a forma de amamentar, o quanto de tempo o bebê pode mamar. Muitas mamães sentem dificuldades ao amamentar. Não sabem bem se o bebê está mamando certo ou tem aquelas que o leite vem em excesso e acabam virando doadoras. Arislane é mãe dessa pequenina, a Manu. A bebê tem apenas 1 ano e 5 meses. É sua segunda filha. Para amamentar, não teve dificuldade, mas ela conseguiu ajudar muitas mamães através das suas doações. A primeira foi bem tranquila e essa segunda foi super, tirei de letra. Ela já mamava um pouco menos que a primeira filha. E aí eu fui doadora de leite materno. Uma sensação maravilhosa de estar ajudando outros bebês que precisam, que a mãe não tem o leite suficiente. Mas foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Várias mulheres sofrem com problemas, como mamilos doloridos, seios rachados e leite empedrado. O engurgitamento mamário acontece quando a mãe deixa o leite sobrando no peito. Então, nos primeiros 30 dias, o organismo produz muito leite para que o bebê não tenha falta. Ele ainda não entendeu qual é a quantidade que precisa, então ele produz muito. Se a mãe não retira esse excesso com massagem e ordenha, o leite começa a acumular em pedra. A especialista ainda aproveita para mostrar de forma rápida como cada mamãe pode fazer. Eu tenho o peito da mamãe aqui, eu sempre faço um apoio aqui com uma mão embaixo para erguer o peito, porque ele fica bem pesado nessa parte. Movimentos circulares em volta de toda a mama.
Isso aqui não precisa ser demorado, demora menos que 1 minutinho para você fazer isso. O grande segredo é que eu não quero alisar a mama, eu preciso sentir aonde estão as glândulas. Então, quando eu aperto, eu sinto vários carocinhos aqui e é aqui que eu tenho que fazer. Terminei isso, não adianta só fazer massagem, eu preciso retirar o excesso do leite. Eu tenho a auréola, que é esse espacinho escuro. Eu vou colocar o polegar na parte de cima onde ela começa e aqui embaixo onde termina. Eu abraço todo o peito com um C. Empurro para trás e aperto reto, como se eu quisesse juntar as duas partes, ó. Percebam que eu não trago nada por bico do peito. Tem quem pensa que a gente tem que puxar para sair. Não, ó. Eu faço um C, venho retinho aqui, ó. 5, 6 vezes vai começar a sair o leite e é o suficiente. Toda amamentação é única. É um momento que só existe entre a mãe e o bebê.